Olá, seja bem-vindo ao canal do Tiozão do Empreendedorismo. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é o primeiro capítulo do meu livro, O Futuro e Nossos Medos. Este capítulo vai retratar sobre, primeiro, defina a colheita para depois plantar a semente. Mas antes, segue aqui o canal. Ative ali o sininho para receber nossos vídeos e se você gostar do conteúdo, espero que goste, dá um like ou um joinha, como os jovens chamam, aqui nos vídeos, que é para eu saber se vocês estão gostando ou não aqui do nosso conteúdo. Para começar, então, nós falaremos sobre este capítulo do livro que é Defina primeiro a colheita para depois lançar a semente. Vejam bem, quando conseguirmos atingir este estágio de visão em definir primeiro o que queremos colher para depois plantar a semente, estaremos muito, mas muito à frente da grande maioria que pensa ao contrário, em primeiro plantar para depois colher. Até parece uma utopia num primeiro momento, pois basta analisar com profundidade para ver que isso fará grande diferença em sua vida, em seus negócios ou em qualquer situação. Em uma visão de mundo, pois não vemos o mundo como ele é, mas como nós achamos que o mesmo deve ser. E muitos acham que seu mundo é um mundo de tédio, é um mundo de dores, de tensões, ingredientes especiais para uma angústia sem fim para quem quer ter uma visão de futuro. O mundo parece muito diferente, dependendo da nossa perspectiva e da visão que fazemos no interior de nós mesmos. As transformações acontecem na medida em que começamos a visualizar mudanças próximas, iniciando conosco e depois expandindo aos outros. Assim, ele vai parecer diferente de acordo com o nosso estado de espírito ou de como nos comportamos. Dependendo da situação em que somos inseridos, se somos ricos, pobres, doentes, ou saudáveis, jovens ou velhos, negros ou brancos, alegres ou tristes, o tempo vai ser igual para todos. As coisas ao nosso redor serão iguais para todos. Porém, a conquista dos resultados vai depender do tamanho do plantio de cada um, daquilo que você definiu antecipadamente. Alguns falam que não conseguem ver este mundo de forma otimista ou maravilhosa, ou não conseguem ter uma visão lá na frente. Então inventam qualquer coisa para justificar suas tristezas, encontrando alguns culpados de plantão, esquecendo-se de que os únicos culpados somos nós mesmos pelos nossos erros. E também somos nós mesmos que fizemos as diferenças se assim o queremos. Pessoas assim estão passando por amargos problemas que podem ser de ordem estrutural, que vem de longa data. Como não estão bem consigo mesmos, não consegue ter uma boa imagem do futuro à sua frente. E nas dificuldades encontradas confundem a sua nova forma de viver, ao passo de querer tentar repassar seus defeitos e problemas aos demais que nada tem a ver com isso. As pessoas descarregam veneno nos outros, achando que estão fazendo uma grande coisa. A diferença entre uma coisa e outra é a maneira de como editam a forma de ver este futuro. A sugestão que pode ajudar é parar por alguns instantes, nada mais que 15 minutos por dia, de preferência na parte da manhã, e fazer um planejamento para esse dia, saindo totalmente daquele convencional de que está acostumado. Tipo, deixa a vida me levar, vida leva eu, da música do Zeca Pagodinho. Chamado isto de quadrado mental. Procure ver este dia de forma planejada. Programe-se. Saia daquele tradicional. No final da tarde, muitos ao seu redor lhe perceberão e vão ver uma grande diferença em que você pensou a forma como você queria ser.
Saia dessa surdina miserável. Vejamos assim, sempre este tempo para olhar uma forma diferente à sua volta. Tire esse tempo. O dia é muito curto para você ser egoísta e não perceber que este futuro dia se abre e dá passagem para o seu desempenho programado e na forma de que você define vê-lo. Se você definiu amar, mesmo que sofra, vai ser menos doloroso do que não amar e, por consequência, não irá merecer o amor deste dia ou do mundo. Ame sempre, mas programe este amor, mesmo não sendo correspondido. Assim seu mundo vai ficar diferente, porque quanto mais beleza você decidiu ver nas coisas ao seu redor, mais feliz você verá. Esta programação do que é o título deste nosso comentário agora, neste vídeo, defina antes a colheita para depois lançar a semente, vai lhe mostrar que o caminho para a solução de grandes ou pequenos problemas começa com cada um fazendo a sua parte. Ou como resumiu Gandhi, devemos ser a mudança que queremos ver o mundo de forma programada. Porém, diante desta mudança, existe uma grande barreira chamada medo. Milhões de pessoas no mundo não conseguem viver a felicidade em plenitude porque não conseguem ver o futuro por causa dos seus medos. Tem gente com medo de água, de altura, de lugares fechados, de falar em público, de assalto, de roubos, praticamente medo de tudo que está à sua volta. Pouca gente sabe, mas é bom sentir medo. O medo faz parte de nossas vidas. O chamado medo saudável. Isso é porque seus antepassados tiveram medo. Se não fosse assim, a espécie humana não teria sobrevivido à fúria de predadores ou escapado do ataque de bárbaros. Quando você pensa o futuro ou pensa em plantar esta semente, o medo pode deixar você em alerta e você não plantar. Mas que medo é esse? São dois tipos de medos que nós temos. Existe o medo biológico, que é esse que veio com a gente, e existe o medo social. O medo social não existe, ele foi criado, ele foi inventado pelo próprio homem. Por isso que hoje nós temos tanta gente bem formada, tanta gente com curso superior, não tem um jovem com menos de 30 anos que já não tem uma formação alta e tem medo, não sabe o que fazer, não sabe como fugir diante de uma determinada sensação de perigo. Tipo agora, estamos vivendo uma pandemia. Para muitos parece que o mundo acabou, terminou. Outros estão vendo oportunidade com isso. Porém, às vezes, deixemos o medo tomar conta da gente. E isso não é bom. Mas eu falo do medo social. Porque o medo biológico é o medo da segurança. Eu preciso ter medo. Tipo, eu estou caminhando e tem um buraco na minha frente, eu não vou cair nesse buraco porque o cérebro vai me dar o sinal, que é este medo biológico, que é para mim não cair naquele buraco. Agora, muitos têm medo social, que é o medo que mais apavora. Medo de vencer, medo de errar, medo de perder, medo de amar e assim vai. Quando nascemos, trazemos apenas esses dois medos. Por isso, o medo de cair e o medo do barulho, todos os demais, na realidade não existem, eles são adquiridos, como eu já falei. Se ficarmos pensando em todas as vezes que não conseguimos alguma coisa, ou ainda que não vai mesmo dar certo, que nem adianta começar baseando-se nas experiências negativas anteriores, sua mente irá reagir de acordo com esse pensamento que você te programou. Por isso que tem que definir com clareza, com base muito altruísta, este plantio lá na frente. Uma sugestão que o tiozão aqui pode deixar para você é aprender a rir com seus temores. Este é o melhor remédio. O medo irracional, sem causa real, deve ser enfrentado assim como se espanta um cachorro que está latindo. Se eu demonstrar medo ao cachorro, ele vai ficar mais bravo ainda e vai me atacar. Se eu, ao contrário, demonstrar indiferença, ele vai abandonar o seu intento de me atacar.
Assim os medos nos abandonam se os encararmos de frente. Repito o nosso título deste primeiro capítulo do livro O Futuro e Nossos Medos. Defina antes a colheita para depois plantar a semente. Porque você já sabe o que tu quer. Estudos comprovam que os passos que damos para trás são pelo processo homeostático, isto é, medo de ir em frente, medo do desconhecido. Por isso muita gente não quer definir o que ele quer lá na frente, por medo de dar errado, por medo de não dar certo, deixando assim de buscar à frente as maravilhas que o mundo oferece a cada dia. O medo nos afasta das vitórias, ele é o maior inimigo do ser humano. E quando eu escrevi esse livro, lá em 2016, falando de o futuro e nossos medos, até tive algumas críticas. Mas hoje, depois dessa pandemia toda que este vírus está cometendo sobre o mundo, dá para dizer que aquilo estava certo. O medo nos afasta das vitórias. E qualquer situação nós usamos para impedir ser vitorioso. Quer dizer, eu justifico minha derrota antes de lutar. Eu já perco o jogo antes de jogar. Este é o maior inimigo de alguém que quer ter uma visão clara e bem montada para este futuro. Portanto, para perder o medo e enfrentar o futuro, precisamos enfrentá-lo com o intuito de que ele é muito mais fraco do que a nossa capacidade de vencê-lo. Ele só ganhará espaço na sua mente se você permitir. Quando os tremores e suores frios começam a se espalhar em seu corpo, lembre-se que você é muito maior e mais forte do que um simples tremor. Por isso, vá em frente e detone esse mosquitinho chamado medo lá da frente, medo do futuro. Que não lhe deixa dormir, que uma ação de inseticida natural que está ali dentro de você está bloqueada e que você deve despejá-lo. Como a felicidade está dentro de você, o medo também está dentro de você. E a solução é o enfrentamento com uma programação bem forte de futuro. Portanto, primeiro defina a colheita para depois você plantar a semente. Este foi o assunto de hoje. Fez sentido para você? Se fez, então compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso a este conteúdo. E se ainda não está inscrito aí no canal, clique aqui no botão vermelho e deixa um joinha para que muito mais pessoas possam acessar este vídeo. Também compartilhe com os demais. Nos vemos na próxima semana com mais um conteúdo importante deste livro, O Futuro e Nossos Medos. Um grande abraço aqui do Tiozão do Empreendedorismo.